E agora a gente vai para mais um plano de aula do segundo ano. E como sempre, o que a gente tem nesses planos de aula? É um plano de fundo, porque, como eu venho sempre falando, é importante para a criança ter uma aprendizagem mais significativa, que ela tenha esses planos de fundo. Então, hoje, o plano de fundo vai ser esse livro aqui, ó, do Rubem Alves, A Operação de Lily. Eu acredito que vocês devem ter na escola, que eu acho que isso aqui faz parte do programa do livro didático, não, livro literário, ó, pessoal. É do Rubem Alves. Então, como que a gente vai começar? Eu vou seguindo aqui no PDF, falando para vocês e explicando. A primeira atividade já vai envolver o autor. Eu gosto muito disso, que quando a gente traz um livro, a gente explique da onde que veio, quem é esse autor. Então, eu coloquei para vocês aqui no PDF um vídeo, o link de um vídeo que vai explicar bem certinho a vida do Rubem Alves, quem ele foi, no que ele se formou. Isso é importante trazer para os alunos, para eles entenderem aí esse contexto de quem que escreveu essa história. E a primeira atividade já começa com isso, da gente entender a vida do Rubem Alves e trazer para eles uma linha do tempo. Então, o que eu pensei? Eu trouxe também um resuminho aqui no PDF, tem um resuminho da vida dele, que ele nasceu em Minas Gerais, depois ele foi para Campinas estudar, foi teólogo, ele foi para os Estados Unidos, e assim foi a vida dele, foi para Nova York, depois voltou para Minas Gerais e trabalhou aqui no Brasil e tal. A ideia é a gente tentar fazer uma linha do tempo dessa trajetória do Rubem Alves. Então, eu pensei de você trazer um mapa, pode ser um mapa mundi, no centro da roda, que você vai trazer eles para falar da vida do Rubem Alves. Pode ser um mapa aí no telão, se você tem acesso ao telão. Pode ser o globo também, para vocês irem mostrando e pontuando aonde que o Rubem Alves passou nessa trajetória da vida dele. E a partir disso fazer uma linha do tempo, que pode ser de diversas formas, aí vai também da tua criatividade, para fazer essa linha do tempo. No quadro, ou você fazer só um fio assim na sala e cada espacinho colocar 1958, Minas Gerais, sabe? Fazer uma linha do tempo com um fiozinho e colocando as palavras. E como que você vai trabalhar? Você vai trabalhar a língua portuguesa aqui, focando na formação das palavras, fazendo as crianças construírem junto com você. Ah, se é Minas Gerais, como será que escreve Minas? Minas. Então, é toda aquela questão que eu já falei nos planos de aula anteriores, que eu já falei em plano de aula do primeiro ano, de focar muito no som da palavra e na escrita também, mostrando como que faz passo a passo, porque é assim que a criança vai pegando. Então, pensem que daqui é de um contexto que você tira algumas palavras para a criança entender o porquê que tá escrevendo daquela forma, o porquê que tá. A gente tá trabalhando o Mi, lá da família do M, mas num outro contexto, não é separado lá nas sílabas, de fazer aquela forma mais tradicional. A gente tá fugindo disso, pegando o livro e trabalhando em cima. Então, essa seria a primeira atividade que dá para você explorar bastante aí a formação das palavras com a turma do segundo ano. Depois a gente vem com mais língua portuguesa. Língua portuguesa é bom que você consegue trabalhar com tudo quanto é tema, né? E é o quê? É fazer a recontagem da história. Então fala da elefantinha ali, Lily, que gostava de brincar com o sapo, e daí aconteceu uma coisa lá que acabou que teve que fazer a operação na Lily. Então, vocês vão fazer a recontagem da história com toda a turma. O que eu propus aqui? Depende de como que tá aí a tua turma, se tá mais avançadinha ou não. Se você tem mais alunos que já estão escrevendo, que estão conseguindo ler, você pode separar em grupos, sempre com um aluno que está escrevendo bem, para ele ser o escriba e todo mundo ir falando e ele ir montando ali a história conforme a equipe dele for falando. Depois você escolhe um dos textos e faz a correção geral no quadro. Essa correção geral todo mundo tem que copiar. Esse é um ponto. Ou você pode começar a colocar as frases no quadro com eles. É assim, e eles vão falando, você vai colocando até montar ali essa recontagem da história. E daí, ali mesmo no quadro, você fazer a correção e junto com eles, e daí eles começarem a copiar. O que é importante você fazer? Aqui eu coloquei vários códigos
da BNCC, de trabalhar, deles aprenderem a ler e escrever corretamente palavras com sílabas, consoante vogal, vogal consoante, vogal consoante. Então, você dá enfoque nessas questões dessa escrita com eles. Então, apareceu uma simples ali, consoante vogal, você mostra para eles e vai fazendo dessa forma, enfatizando o que tem no código. Então, para língua portuguesa, a ideia seria essa. Então, já tem aí duas atividades de língua portuguesa. Uma falando da vida do autor, que você pode trabalhar muito aí a formação de palavras, e outra fazendo essa recontagem da história. Dá também para interpretar, falar, né, da história, como o que foi, o que vocês acharam, se na vida de vocês já aconteceu algo assim, e trabalhar dessa forma. É sempre bom trabalhar a interpretação, o entendimento deles, algo a mais que tem na história. Isso você já pode ir fazendo com eles desde pequenos, porque eles são super espertos e você vai treinando esse feeling deles de entender, de interpretar os textos. Você foge daquilo do analfabetismo funcional, que é a criança, de uma forma mecânica, aprender, ler ali, sabe que B e A faz Bá, mas não consegue interpretar. Então, as histórias também são muito boas para isso. E daí, eu peguei 2 códigos de matemática, deixa eu mostrar para vocês aqui. E fiz aí pra gente contextualizar dentro da história ainda, como se fosse um quebra-cabeça, ó. Vai estar no PDF para vocês. Esse daqui são os elefantinhos. No livro é amarelo e aqui tá de outra cor, mas não faz mal. Então, são os elefantinhos. Pode ser, diga que é da família da Lili. Vou mostrar pro pessoal do Instagram. Como que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar a matemática. Eu coloquei umas continhas aqui, ó. Vocês vão ter essa outra folha com as continhas, ó. 4 mais 4. Coloquei umas continhas simples, que se a tua turma tá difícil de fazer, você pode fazer com material concreto, com eles, para eles responderem. A ideia é você fazer o quê? Tô com cheio de papel aqui hoje. Você vai recortar, vai dar um pouquinho de trabalho pra professora, infelizmente. Vai recortar, vocês estão acostumados, né? Recortou, isso é um quebra-cabeça. Aí, o que tá escrito aqui, ó? Desenho secreto, Operação Lili. Soma ou diminua e descubra a figura. Então, daí, o 11. Onde que tá o 11 aqui, meu Deus? Ali, ó. 9 mais 2. É a última, é 11. Ah, eu achei o 11 aqui, professora. Vai colar aqui. Ela vai colando o resultado, entenderam como? Aqui ela tá as continhas, ela vai fazer nessa outra folha aqui, ó. Nessa outra folha, peraí. Ela vai fazer aqui, né, os cálculos, pode fazer aqui os cálculos. Ah, achou lá, a primeira. 4 mais 4, 8. Fez aqui a continha, armou, efetuou aqui a continha. Daí ela vai procurar lá no quebra-cabeça dela o número 8 que tem e vai colocar aqui na folha. Então, a criança vai ter acesso só ao quebra-cabeça e as duas folhas, uma para ela armar e efetuar e a outra para ela colar e montar o desenho. Essa inteira aqui, você vai ter que recortar. Certo? E é um jeito diferente de fazer as contas de mais e menos aí. Porque isso é importante, que o cérebro da criança vai guardar melhor. Como que eu faço? Deu 11, então vai ficar de uma forma mais lúdica para ela. E dessa forma o cérebro dela guarda melhor como fazer essas operações. Próxima atividade, ó, já estamos na 4ª atividade. E essa é a última, temos 4 atividades nesse plano de aula, que é de geografia. Mas essa atividade, gente, dá pra você... Ó, se você pegar aqui o começo, dá pra você fazer muita coisa com essa atividade. Aqui tá falando no código de analisar as mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos. O que eu peguei? Eu peguei a parte das mudanças e permanências. E eu trouxe algumas imagens. A gente vai trabalhar ainda a cultura afro aqui junto. Por quê? Porque os elefantes, você vai questionar. Elefante tem aonde? De onde eles são originários? Aí começa a falar que são da África. Aonde que tá a África aqui? Aproveita o mesmo mapa que você tava. Onde que tá a África aqui? Ah, a África tá aqui. Acha lá no mapa. Daí o que você vai falar?
O que vocês sabem sobre a África? Quando vocês lembram de África, me contem tudo o que vocês sabem sobre a África. Aí você já pode ir anotando o que sabe sobre a África para eles irem tendo essa noção, né, do que é a África e o que não é. Aí você vai falar assim, vou contar para vocês a história de um povo, de um tipo de pessoa na África que são os griotes, não sei como é que é a pronúncia, gente. Eu deixei um vídeo falando deles aqui e também tem uma explicação que eu peguei do site. Então, aqui tem as imagens também dentro do PDF. Esses griotes eram os contadores de história, que contavam esses contos da África, que passavam de geração em geração. Então, antigamente, como que era? Eram os contadores de história que passavam de geração em geração, para a gente poder abordar o código. E hoje em dia, como que é? Será que lá na África ainda continua só passando de boca em boca? Ou eles têm acesso à internet, eles têm acesso a livros? Eles têm, dependendo do lugar, eles têm acesso. Aí eu coloquei aqui a capa de 2 livros que tem contos africanos. Como que acontece agora essa recontagem de histórias, esse passar a cultura dos contos? Como que acontece hoje em dia? Dessa forma, por meios eletrônicos. Então, você vai discutir isso com eles. E depois de vocês entenderem isso, se você tiver chance de mostrar para eles, ou ir no laboratório de informática, ou mostrar na sala mesmo, como que é a África, mostrar a cidade, assim, com prédios, tudo para eles entenderem, seria bem interessante. Aí você vai fazer um livreto. Aí eu fiz aqui, ó, gente. Tem lá também o PDF para você baixar. Como que é o livreto? Isso daqui vai recortar. Isso daqui você pode dar para eles recortar. Você dá para eles fazerem a atividade aqui, né? Que fica mais fácil, e depois recorta. O livreto pode ter uma capa e vai conter alguns assuntos. Eu colei esse daqui, ó. Recortei e colei as paginazinhas, ó. Com um livrinho mesmo. Aí ele pode fazer a capa, vocês podem escolher um título. África atual, os contos africanos atualmente, antigamente, não sei. Aí você vai colocar quem são os griotes. Pode fazer desenhinhos, se você tiver um carimbinho que tem a ver com contação de história, com gente falando, porque eles eram esse tipo de pessoa. O que mais que você descobrir ali lendo ou no vídeo que possa simbolizar. Escreve uma ou duas palavras, faz os desenhinhos, depois você vai fazer no próximo. Como que eles faziam antes, né? Era falando. Daí, como que é agora? Como que são passadas as histórias agora lá na África? Aí você pode, eles podem desenhar livros, internet, rádio. Da forma que é passada aqui para nós, é lá para eles também, porque lá na África a civilização também evoluiu. Não quer dizer que eles vivem como antigamente ainda. Então, você pode fazer isso para eles. Aí, o legal é pegar esse livrinho e colar no caderno. Eles têm uma atividade diferente no caderno, que não é só uma folha lá dobrada ou recortadinha, colada, e não é só copiada. Então, tem uma atividade diferente. Eu gosto muito disso, sabe? De ter umas coisinhas diferentes no caderno. Aí, achou alguma coisa, colar ali, porque daí o caderno, ele foge daquele tradicional que eu sempre falo pra vocês. As crianças vão ter um olhar diferente. Se vocês repararem, eles gostam muito, né, de recortar. Hoje eu fui na sala do segundo ano. Tudo que eles querem recortar, querem colar. Então, é legal fazer isso bastante no caderno. Nem que o caderno fique grosso assim, mas é legal fazer para eles se interessarem mais. E isso você vai estar puxando aí a atenção deles para essas atividades. Então, aí o que eu falei que você pode fazer mais, né? Eu coloquei essas 4 atividades, mas a partir dos contos africanos, dá pra você pensar aí em um monte de atividade, dá pra você pensar em encaixar, gente, matemática foi uma coisa simples, eu coloquei o desenho ali, que é o desenho secreto da Lily, e eles vão fazer a questão da matemática, então traz algo assim também, lendo os contos, acha um conto legal aí para trabalhar com eles, que você consegue continuar aí uma sequência didática com eles, tá bom? O plano de aula de hoje era isso, pessoal. Eu espero que vocês aproveitem, coloquem em prática e até a próxima.